pergunta sobre veganismo é assim: levando em consideração a natureza de uma vida ter que tirar outra para se manter a própria vida, ou sobreviver a qualquer custo, gostaria de saber dos presentes o que acham sobre o conceito de veganismo, que tem como base o respeito à vida, seja ela de qual natureza for. O respeito à vida como base de uma vida e pacificação do ser humano. Gostaria de saber a opinião dos presentes a respeito. Todo e qualquer postulado filosófico que homenageie a vida, obviamente deve contar com o apoio de todos aqueles que buscam homenagear essa mesma vida com comportamentos cada vez mais adequados a essa ideia, a esse propósito. O veganismo é, talvez, o que de mais vanguarda hoje em dia existe na interação do ser humano com o processo alimentar que precisa existir para manter o seu corpo vivo. Porém, aqui implica também em reflexões para que nós não nos percamos em purezas e em extremismos que, no atual estágio da evolução humana, acredito ter importância relativa frente a outras questões. Infelizmente, nós vivemos num tipo de natureza que legitima a violência como sendo a forma de interação entre as espécies, e é por isso que na cadeia alimentar da natureza terrestre uma espécie mata a outra, e mesmo os membros de uma mesma espécie brigam por absolutamente quase tudo, o que implica dizer que há algo de muito errado no genoma de todas essas espécies em relação ao que hoje nós, seres humanos, com a nossa consciência e a nossa razão filosófica capaz de dar valor às emoções e aos fatos. Então, nessa tentativa da evolução do pensamento humano de se educar frente às coisas da vida, ou mesmo de educar os processos de interação com essa vida, nós, humanos, temos cometido alguns excessos pela adoração que fazemos a alguns conceitos que criamos justamente para tornar a vida mais bela. E, às vezes, nos agarramos de tal modo a esses conceitos benéficos que terminamos produzindo coisas maléficas, equivocadas. Na época de Jesus, os essênios tinham lá cerca de 616 prescrições que todos os judeus seguiam, mas os essênios, além destas, inventaram algumas outras para que um judeu pudesse ser identificado pelo seu comportamento, já que o povo judeu, desde o tempo que Roboão, filho de Salomão, há uns bons 900 anos antes de Cristo, ou seja, 2.900 anos atrás, assumiu o reinado das 12 tribos, mas nem todas aceitaram. E houve o cisma, as 12 tribos se dividiram em dois reinos, Israel e Judá. Desde então, o povo judeu foi atacado por diversos outros impérios, e as 10 tribos do norte foram miscigenadas pelo Império Assírio, ou seja, tinha judeu em todo canto do mundo. Então houve uma tentativa de se criar um código comportamental para o judeu, onde ele vivesse, tivesse o mesmo comportamento, para assim ser identificado como tal, e assim a cultura judaica ser preservada. Então, na época em que Jesus nasceu, os judeus tinham uma preocupação doentia com essas prescrições comportamentais. Os essênios
Além destas, incluíram várias outras no campo alimentar, inclusive. Tanto é que João Batista, o precursor de Jesus, ele, quando nasceu, seus pais já tinham uma idade avançada, morreram, ele foi criado por núcleos essênicos, é isso que na espiritualidade se sabe. E João Batista era um essênio por natureza, e por isso que ele vivia no deserto, só comia insetos, raízes, brotos, se é que comia insetos, mas dizem que sim. E era um cara extremamente fiel e honesto. Porém, quando Jesus apareceu, e depois que foi batizado, continuou a tomar vinho, comer peixe. Aí, tanto é que João Batista um dia pediu para que alguém fosse lá perguntar a Jesus se ele era realmente o tal Messias, porque, pela lógica dos essênios, o Messias não podia fazer aquilo. E Jesus fazia. Aí, de tantos essênios falarem, entre aspas, criticando Jesus, mas principalmente os fariseus que se aproveitavam dos comentários essênicos para criticar Jesus, é que tem aquela passagem que Jesus disse, o problema não está naquilo que entra pela boca do homem. O mal não está aí, o mal está no que sai pela boca do homem. Em outras palavras, e sendo grosseiro, ainda que você coma areia e pedra, isso é menos ruim do que você fale mal de alguém, seja maledicente. Tá? O que é que Jesus estava querendo dizer? Que no atual estágio humano daquela época, o ato de você comer isso ou aquilo, numa época em que era difícil se arranjar alguma coisa para comer, não tinha tanta importância. O mais importante era a gente vigiar o que saía pela boca. Então, assim, macrobiótico, vegetarianismo, veganismo, tudo isso é excelente, porque nos convida a dar passos no sentido do refinamento, de tornar menos grosseiro o nosso hábito alimentar, não há dúvida. Porém, tem vegano, tem macrobiótico, tem vegetariano que melhor faria comer um boi inteiro e, às vezes, ficar em silêncio em uma certa palavra que diz, de crítica a quem se permite comer qualquer coisa, porque o verdadeiro exercício do progresso pessoal está no testemunho, no exemplo, não está em você policiar, em patrulhar a vida alheia. Quem patrulha a vida alheia esquece de perceber o seu próprio rabo, desculpem a expressão chula. Quem presta atenção aos erros dos outros e fica querendo... é porque é alguém que não se olha no espelho. Então, assim, quanto mais refinada é uma técnica, é uma proposta, é uma doutrina de ideias, melhor fica para a humanidade bem aprender aquela proposta, porque realmente a gente precisa de refinamento. E o veganismo é o que de mais moderno eu conheço nessa área. Só coloca essa vírgula aí para a gente não exagerar nesses aspectos, porque no atual estágio humano, tudo que importa é a gente aprender a amealhar amor no coração. O que a gente amealha no estômago ainda é problema, entre aspas, do padrão de cada um. Claro, o lacinho amarelo, para a gente não ser violento com os animais. Mas na hora que a gente associa isso ao veganismo, mais razão a gente ainda tem, de fato, para não perder carona nessas coisas de vanguarda e tentar, cada um de nós, na medida em que cada um achar que deve, ir sofisticando a sua alimentação. Pois, de fato, não há dúvida. Na hora em que se mata um carneiro, na hora que o carneiro morre de uma pancada, ele toma um susto. Esse susto está registrado na alminha dele, vamos assim dizer, ou no duplo etérico, melhor dizendo. Quando você pega um pernil de um carneiro, o resto da vibração, ou a vibração astral da alminha daquele carneiro, ainda está lá naquele pedaço de coxa que você leva à boca. Quando o seu corpo engole um pedaço de carne, o seu, entre aspas, corpo áurico e espiritual, o seu duplo etéreo, absorve aquela parte. Isso não é legal. Isso é um hábito grosseiro. Comer qualquer coisa já é um roubo que a gente faz a algo. A gente está roubando de alguém para comer, e às vezes roubar aqui é a própria vida. Então é claro que o veganismo e outras ideias nesse campo é importante, mas é um longo processo para a gente chegar nesse campo do progresso alimentar. Antigamente, muitos povos
faziam uso de alimentar-se de outros seres humanos, aquilo que conhecemos por canibalismo. Isso também acontecia com os habitantes originais aqui da América, especialmente do Brasil, os índios. E quando havia combates entre tribos, aqueles que eram aprisionados não ficavam como prisioneiros, eram levados para as tribos, eram muito bem tratados, muito bem alimentados, davam-lhes até mulheres, até o dia da chegada do sacrifício. Naquele dia, os prisioneiros eram avisados de que seriam executados e que as suas carnes seriam consumidas por aquela tribo. A maioria, não preciso dizer, que gritava, esperneava, chorava, pedia clemência, mas alguns, mais corajosos, diziam: muito bem, podem me matar, comam as minhas carnes, mas os meus filhos e a gente da minha tribo virá aqui, matará vocês e vai também comer a carne de vocês. Estes corajosos eram aquelas carnes mais disputadas, porque, segundo o entendimento das tribos, comer a carne daqueles homens corajosos daria-lhes coragem. Vejam o estado de consciência daqueles povos que faziam isso. Esses costumes se perderam, sinal da evolução. Assim também, como as religiões mais antigas faziam uso do sacrifício de animais ou inclusive de seres humanos para agradar aos deuses, mas na verdade aquilo era o que tocava o íntimo das pessoas, era necessário fazer aquilo. Jesus e outros seres de elevada estatura moral ensinaram que não era necessário o sacrifício de sangue para agradar aos deuses, bastando ter o comprometimento pessoal, o que tu desejava. E hoje nós, olhando para trás, aqueles tempos de sacrifícios e de comer a carne humana, nós vemos como aquilo é distante. Mas muito mais cedo do que nós possamos imaginar, os nossos descendentes vão contar uns aos outros que nós consumíamos carne de outros animais, que nós sacrificávamos os nossos irmãos menores, especialmente os bovinos e ovinos, para comer as suas carnes. E não apenas isso, os seus ancestrais, ou seja, nós, éramos verdadeiros cemitérios ambulantes carregando a carcaça daqueles animais. Se nós pararmos para olhar de cima, a gente vê ainda os tons de barbarismo e atavismo que impera na nossa humanidade. Mas isso gradativamente vem sendo vencido. Eu considero aqueles que adotam a prática do veganismo e o respeito a todas as criaturas são como aqueles primeiros que vieram para dizer: olha, não vamos comer carne humana, olha, não vamos sacrificar seres humanos ou animais para que o sangue seja necessário para agradar aos deuses. Isto são padrões de consciência que gradativamente a humanidade caminha nesse sentido. É impossível travar esse desenvolvimento. Eu acredito que tanto maior o alargamento da consciência da humanidade, o consumo de carnes vermelhas ou de outros animais, tenderá a ceder gradativamente. Era esse o comentário que eu tinha. Desculpem se eu demorei. O princípio básico que deve nortear a relação de qualquer ser humano consigo mesmo, de qualquer ser humano com outro ser humano, de qualquer ser humano com outro ser visível, ou de qualquer ser humano com outro ser invisível, é o respeito e a paciência. Se não tiver respeito, não tiver paciência, esquece. Não vai chegar em lugar nenhum, em nada.
nem na tua vida pessoal, nem na profissional, nem você quando todas as vozes estiverem silenciadas, você estiver sozinho em casa pensando, nem em uma comunidade qualquer que participe, nem em nenhuma instituição, nem no mundo, não tem como. Ou respeito e paciência, ou então a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Isso aplica-se, obviamente, à questão da alimentação. Primeiro, a questão, por exemplo, assim, nós vamos almoçar agora, né? Aí a comida está em cima da mesa. O que cada um pega? O que cada um colocou no prato? Aquilo que lhe apetece. E o que é o apetecer? O que é escolher uma comida? Há um impulso baseado na inteligência instintiva que emana do sistema digestivo, baseado em um tattva, tejas tattva. Esse impulso é levado ao sistema nervoso para decidir ser transformado na sensação de fome, e então, uma vez criada a sensação de fome, começa a se escolher e decidir o que eu vou usar para matar a fome. Se a minha camada de desejo for muito intensa, quem vai decidir o que eu vou comer são aqueles desejos. Desejo de chocolate no lugar de arroz com feijão, desejo de Coca-Cola no lugar de água. Chocolate mata a fome, Coca-Cola mata a sede. Se a camada de desejo não é tão intensa, o que passa a participar da decisão da escolha do alimento é a racionalidade. Isso que eu não estou falando nem em supra-vontade, nem em supra-inteligência, nem em supra-emoção. A racionalidade e o mediano, né? E a racionalidade implica em escolher aquilo que o meu organismo esteja precisando. E como eu vou saber o que o meu organismo está precisando naquele momento? Ouvir o que ele tem a dizer. E aí eu vou e escolho a salada, escolho o que eu vou comer pela cor do alimento. Esse instinto no pegar o alimento, quando eu não estou com desejo de comer nada, é aquela maneira mais correta de dar ao organismo o que ele está precisando. E o que o organismo está precisando? Todos nós somos um conglomerado de todas as forças que já existiram, todas as energias que já existiram, todas as inteligências que já existiram e evoluíram ao longo de todo o processo da criação, densificação e evolução da matéria no nosso plano. Quando eu vou comer uma salada que tenha cálcio, que tenha sódio, que tenha potássio, tenha ferro, tenha qualquer outra coisa que a gente chama de vitamina ou sal mineral, qualquer coisa que seja, significa o seguinte, que aquele conglomerado de inteligências que em mim é responsável pela manutenção da inteligência óssea, precisa daquela inteligência chamada cálcio, ou daquela inteligência chamada ferro, e quando eu não tenho, então eu vou e supro através de um remédio qualquer. Então, o respeitar a si mesmo é o princípio básico. Se eu vou lá no restaurante e eu vejo uma carne mal passada e eu sinto vontade, eu desejo de comer aquela carne, é porque o correspondente àquilo está em mim. E eu tenho todo o direito de errar até um dia em que eu decido que eu não vou mais comer aquilo, porque não preciso mais comer aquilo. Agora, até então, o meu desejo tem que ser respeitado, porque eu estou gerenciando ou ingerindo ou inferindo sobre a minha vida. Eu decido o que eu quero comer. Eu decido se a minha vida é para 100 anos ou 30 anos ou 10 dias, não importa. Então, nesse aspecto, não cabe a reprimenda, não cabe a crítica de ninguém, por causa de eu ser, não é nem carnívoro, é carnista. Assim, eu gosto de comer carne mal passada e tudo que é coisa que corre rapidamente eu mato e como, assim, tal. Eu não sou, mas vamos supor que fosse. É o meu direito. Se o grego é vegano, vegetariano, sei lá, ultra extrema esquerda radical, ultra extrema direita radical, 100% integral do universo e só come lentilha verde que seja absolutamente esférica e só respira uma vez por dia quando o sol está a pino, ótimo para ele, o problema é dele. Agora ele não pode vir estabelecer uma crítica sobre a minha maneira de conduzir a minha vida, porque eu como carne. Sabe por quê? É uma coisa muito simples. Se eu como carne, ou se eu como peixe, ou se eu como um legume, ou uma verdura, qualquer coisa que seja, de qualquer forma eu estou ceifando uma vida. Ou eu sou frugívoro,
que eu só como o que a natureza me dá, ou eu sou o outro tipo. Tem dois tipos de alimentos somente. Ou o frugívoro, onde essencialmente eu não tiro a vida de absolutamente nada, nem de um pé de alface. E só como aquilo que a árvore, que a natureza, dadivosamente, carinhosamente me oferece, ou eu mato alguma coisa para comer. Se é um elefante, se é um boi, se é um peixe, se é uma galinha, ou se é um porco, ou se é um pé de alface, ceifei a vida. Então há que ter muita paciência e muito respeito, porque cada um vai buscar aquilo que necessita. Se eu estabeleço uma crítica mais ácida por conta disso com relação ao outro, o resultado para mim é complexo, só porque sou vegano, por exemplo. Não, eu não como carne vermelha há 32, 33 anos, não sei, frango, porco, as coisas assim. É um problema meu. Não me faz nem melhor nem pior que ninguém. Só faz ter um regime que para mim faz bem. Por que eu parei de comer? Porque me fazia mal a carne, então tenho 30 anos de saúde razoavelmente estável. Então, eu vou buscar o regime alimentar que me dê um equilíbrio orgânico. Eu vou buscar um regime alimentar que atenda àquilo que em mim existe. E eu vou ficar tranquilo, zen, bem, de boa. Que é o que eu quero, ficar em paz. Só que daí eu vou sentar na mesma mesa em que o carnívoro está comendo um cordeiro. Aí se puxa o cordeiro, o cordeirinho, que podia ter evoluído, daí esse animal humano está matando, privando. Aí a minha crítica com relação à opção ou necessidade do grego com relação à carne, ou o que seja, me faz muito mais mal do que se eu estivesse comendo um pedaço de carne também, porque nós temos que ter regime vegetariano de corpo e alma. Eu não posso ser vegano de corpo e uma fera de alma. Não funciona. É uma falsidade. Temos que deixar cada um evoluir à sua maneira. E sabe por quê? Quando houve inclinação da Terra em 23 graus, com a queda Atlântica, aceitem ou não, aí é uma questão para a gente discutir um outro dia, se criou os 4 temperamentos humanos. Cada temperamento tem um alimento distinto, necessário. Se o que tem um temperamento nervoso, sanguíneo, for forçar uma alimentação vegetariana, vegana ou lacto-vegana, não sei que tipo de alimentação, ele vai estar incorrendo em um crime de lesa à própria evolução. Por quê? Porque ele vai se privar de saúde. Por quê? Porque o organismo dele precisa de carne. E precisa de carne por quê? Até que ele mude não o regime vegetariano, o regime alimentar, até que ele mude o seu perfil psicológico. Ele tem que mudar quem ele é, até que ele não tenha mais necessidade de usar a carne. Aí então ele realmente vai se transformar em um vegetariano, em um vegano ou o que seja, porque senão ele é um pseudo vegetariano, porque ele está se privando de comer carne porque ele gosta de. Então eu tenho que respeitar. Eu estou usando você como exemplo porque você está aqui do ladinho, tá, não é? Então eu tenho que respeitar a outra pessoa porque ela tem o que ela precisa, ela tem o que é necessário. Ela não vai se adequar àquilo que eu julgo o certo. Porque assim, vamos supor, eu só julgo o perfeito e acabado aquele que desenvolveu o 8º princípio no homem, que é o chakra que fica abaixo do coração e que consegue fazer isso, aquilo e tal. Como ninguém desenvolveu, para mim tudo é imperfeito, eu me revolto contra a humanidade. Eu sou um inútil do ponto de vista social, do ponto de vista iniciático, do ponto de vista humano. Por quê? Porque eu não respeito ninguém. Por isso que eu falei de início, é paciência e respeito. Eu posso escolher o que eu quero, mas o que eu faço externamente tem que estar condizente com como a minha alma está. Aí sim, aí funciona. Eu respeito o meu direito, o meu desejo de comer carne, eu respeito o direito e o desejo do grego de viver só de água e alface, ou respeito o direito do Silvio de ser frugívoro. Senão não funciona. Do ponto de vista esotérico, oculto, obviamente, se eu vou comer um animal, eu estou comendo
o que o animal representa, eu mastigo o corpo e a alma do animal. E, obviamente, aquela parcela da alma do animal que eu estou mastigando, ela vai alimentar o símile que existe em mim. Aquela parte de animal que em mim existe, está sendo alimentada pelo aquele animal que eu trouxe para se transformar, se desmanchar e dar os elementos para manter internamente. Óbvio que é assim, lógico que é assim. Agora, pelo fato de isso ser uma lógica, ser uma coisa óbvia, não significa que todo mundo amanhã vai passar a ser vegetariano. Por quê? Porque depende do perfil de cada um, depende do corpo físico de cada um, depende do momento de cada um. Ou estou no deserto e eu vou morrer sem fome, sem comida, sem água, e passou uma cobra, né? Ou um outro bicho qualquer aqui dentro do deserto, e eu tenho a oportunidade de comer ou não o bicho para não morrer. Aí vem a primeira questão: eu dou minha vida para não comer aquela cobra que passou, ou aquele caranguejo, sei lá, caranguejo não, escorpião, sei lá o que seja que passou ali, ou não? Resposta simplicíssima. O que tem que prevalecer, o que tem que sobreviver, é o que esteja mais evoluído do ponto de vista de consciência. Então, a obrigação primária do ser humano consciente, derivada de um instinto, é a manutenção da própria vida. Não adianta você morrer de fome porque daí não quis comer aquele escorpião que estava passando. Se o teu ciclo de vida e de evolução seria de 100 anos, e do escorpião vai ser de 100 dias, você poderia ter comido aquele, depois se arrependido e voltou para a tua cidade e criou a Associação Internacional Ultracósmica de Proteção a todos os escorpiões que moram no deserto. Ótimo, salvou 1 milhão, mas precisou de um para não morrer. Percebem? A não radicalidade, o não radicalismo, e mesmo que tenhamos todos os conhecimentos esotéricos ocultos possíveis para compreender exatamente o que acontece quando a alma do animal está se desmanchando na minha alma 40 minutos após eu ter ingerido o primeiro pedaço de carne. Mesmo se eu consigo ver o que acontece, ainda assim, se o meu organismo pede carne, eu sou obrigado a manter o meu organismo. Se a minha opção é, não, eu consigo viver comendo uma vez por dia, eu só tomo um copo de água de manhã, eu só durmo 3 horas por noite, ótimo, problema meu. Essa que é a questão que se sobrepõe, inclusive, grande Silvio, a minha opção pela coisa em si, né, é respeitar o teu direito de ter a outra opção, porque senão a minha crítica ou o meu cerceamento do teu direito é muito pior do que aquilo que você esteja fazendo e que eu acho errado. É a questão do odiar o odiador, ou matar o assassino. Aí tem um assassino, eu vou e mato, o número de assassinos no mundo ficou igual. Ele matou um, eu matei ele e empatou. Quem que ganha? Ninguém. Quem que perde? Eu. É exatamente a mesma coisa. Então, paciência e respeito com todos os seres visíveis e invisíveis, aí a vida funciona.